Boa noite, gente. Boa noite. Acabei de comer um pastelzinho que eu fiz, pastel de queijo. Jantei pastel hoje. Tá muito bom hoje. Quando tava com vontade de comer pastel de queijo, muito bom. Coloquei pimenta, tá ardendo tudo aqui. Nossa, que pimenta ardida. Nossa, que pimenta ardida. Sabe o que eu lembrei? Lembrei de um testemunho de um homem que eu fui na igreja. Ele foi lá na igreja Deus e Amor. Falar seu testemunho. Agora eu falei que minha boca tá ardendo aqui, ó. Tá ardendo, eu lembrei. Lembrei desse testemunho. Sabe, um homem sem língua, gente. Um homem sem língua falando. Você já viu isso? Você já viu isso? Poder de Jesus Cristo. Poder de Jesus Cristo. Deve ter aí no YouTube aí. Eu não esqueci o nome dele. Ele é evangélico, sabe? Agora é, ele usava coisas ilícitas, né? Usava e um dia que ele estava usando essas coisas aí, parece que ele estava se afogando com a própria língua. Não lembro muito bem do testemunho. Eu sei que ele ficou sem língua. Daí ele ficava só babando, né? E o testemunho dele, ele fala assim que ele ficava só babando, só babando, só babando. E daí a mãe dele começou a levar ele para a igreja, sabe? Começou a levar ele para a igreja. E daí o Senhor Jesus abençoou ele, você acredita? Abençoou ele. E ele começou a falar. Daí ele falou assim, daí eu fui na igreja para ver, né? Para ver o testemunho dele, ele falando, né, que aconteceu na vida dele. Já faz anos, já bastante tempinho que eu fui ver. Daí ele falou assim, aqueles que não acredita ou quer ver, vem aqui, faz uma fila aqui e vem aqui ver. Aí eu mesmo, né? Porque o homem fala perfeitamente bem, fala normal, normal. Eu falei, nossa, mãe, será que ele não tem língua mesmo? Será que ele não tem língua? Daí, gente, eu entrei na fila para ver ele com uma lanterna assim, sabe? Daí ele abria a boca e acendia assim, ó, pra gente ver que ele realmente não tinha língua. E daí eu entrei na fila, quando foi na minha vez, eu cheguei bem de perto assim ainda, e ele abriu bem a boca, eu olhei, não tinha nem um pedaço de língua, gente. Nem um pedaço de língua. E o homem falando normal. Esse é o poder de Jesus Cristo. Deve ter aí no YouTube, é, o testemunho dele. Vê se vocês assistem para você ver. É um negócio assim da gente ficar assim impactado, né? Impactado. Às vezes a gente fala, ai, não existe milagre, não existe bênçãos, né? Não existe operação de milagre igual nos tempos passados, que paralítico andava, surdo ouvia, mudo falava, mas tem, ele é a prova disso, que imagina um homem sem língua e falar, como que fala? Daí pela medicina, os médicos não conseguem explicar, né, como que ele fala, né? Ele fala assim que ele tem uma língua invisível. Daí ele falou assim no testemunho que ele come peixe, gente. Peixe. Tem espinho, né? Como que faz? Gente, é assim, é maravilhoso, né? Maravilhoso a gente ter prova, né? Que o Senhor Jesus vivo ele está,
que não é um caos assim, um caos que não é real, é algo assim que é real mesmo, é real, é o poder de Jesus Cristo. É, todos aqueles que tiver fé pode falar para a montanha, muda-se, né? Lança-se, né? Tá na Bíblia lá. Se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, tudo é possível àqueles que crê. Sabe? Cada vez mais a minha fé sempre aumenta mais no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é real, Ele é Deus. A gente, sem Deus, a gente não é nada. Agora, Deus, sem a gente, Ele continua sendo Deus. Ele Ele permite o que Ele convém, né? E se a gente se achegar a Ele, tudo é possível, igual para esse homem. Que esperança, gente, que esperança esse homem tinha, que esperança que ele tinha. Não, não falava, não tinha língua, ficava babando, porque não segurava a saliva, né? E hoje em dia ele sai para a cidade para pregar, para levar a palavra, para falar o testemunho, vai até para outros países, né? Imagina, ele não pensava que ia acontecer isso com ele. Então, isso é para quem acredita, gente. É para quem acredita que Jesus Cristo pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida, pode transformar a água em vinho. O de repente de Jesus Cristo, né? O de repente. Jesus Cristo, ele foi no casamento e de repente ele transformou a água em vinho. E nos dias de hoje ele pode fazer, porque na Bíblia diz assim que ele é o mesmo de ontem e de hoje será eternamente. Ele pode fazer o de repente na sua vida e transformar e mudar. Porque que esperança que aquele rapaz tinha, mas nenhuma esperança, mas o Senhor Jesus, ele mudou, mudou a vida dele, mudou a vida dele para bem melhor, melhor do que era, e fez dele um pregador, um missionário. Esse é o Jesus que eu sirvo, esse é o Jesus que eu falo. Ele, quando ele promete, ele cumpre, ele faz. Porque na Bíblia está escrito assim, ó, que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que ele fala, ele faz, ele cumpre, porque ele é Deus, porque ele é eu sou. Antes, eu sou, depois e eu sou durante, né? Operando eu, quem impedirá? Se o Senhor Deus, o Senhor Jesus quiser operar na sua vida, não tem ninguém que possa impedir, que possa atrapalhar. Se ele falar, eu vou fazer, eu vou abençoar. Essa é a sua hora para te abençoar. Não tem quem impede, não tem o cão, o capeta que impede. Porque ele faz e ele é Deus. Procura aí, gente, no YouTube, Homem Sem Língua que Fala. Ele é evangélico, é um testemunho para edificar a sua vida, assim como edificou a minha vida. Tchau, tchau, gente. Jesus te ama. Tchau, tchau.